as angústias, o Senhor me livrou, atendeu o meu pedido, ouviu o meu clamor. Também ouve a tua prece e atende o teu pedido. Basta crer. Um excelente dia, você, meu querido irmão, minha querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está no ar o Conta Comigo, através da Rede Vida. Padre Vinícius está com você para rezar pelas suas intenções e para que juntos nós possamos começar mais um dia na presença de Deus. Madrugada, horário tão abençoado e tão bom da gente poder se colocar em comunhão com o Senhor e deixarmos com que a força do seu Espírito Santo guie os nossos passos, console o nosso coração e nos dê a certeza de que em meio aos acontecimentos da vida, a doçura do seu amor sempre nos acompanha. Como é bonito a gente recordar o tempo inteiro disso, que nós estamos sendo cuidados por um Deus maravilhoso que, sendo Pai, não deixa faltar nada daquilo que é necessário, sobretudo para a nossa salvação. E nessa certeza do cuidado de Deus, que é Pai e sabe aquilo que é necessário para mim e para você, mande para mim as suas intenções, o seu pedido de oração, a causa na qual você hoje deseja abandonar seus cuidados de Deus, suas preocupações, suas angústias, seus anseios, mas também os seus agradecimentos. Vamos rezar juntos. O Conta Comigo com o Padre Vinícius é seu companheiro nas madrugadas para que nós possamos rezar juntos. Por isso, mande para mim a sua intenção através dos nossos contatos. O nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967 ou ainda o nosso 0800 545 5900 e também o nosso site juntos.redevida.com.br. Nossos canais de comunicação que estão à sua disposição aqui na Rede Vida para que você mande a sua oração para que juntos possamos nos colocar na presença de Deus em mais um dia e escutar aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Tá no ar o Conta Comigo. Vamos juntos começar do jeito certo, né? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho de hoje e deixando com que o Senhor já vá nos respondendo através da meditação da sua palavra. São Jerônimo dizia: desconhecer a Escritura é desconhecer o próprio Cristo. E quem desconhece a Cristo passa a vida todinha sem deixar que o Senhor toque verdadeiramente na sua história. Esse é o maior perigo que nós podemos correr e é sobre esse perigo que a palavra de Deus vai nos alertar hoje. O de não deixar Jesus realizar absolutamente nada na nossa história. Vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu Evangelho, pegue a sua liturgia diária, enfim. Coloque-se na presença do Espírito Santo, acalmando o coração e cabeça, para que juntos possamos escutar o que o Senhor quer falar conosco nessa madrugada abençoada. Vamos juntos agora para o Evangelho do dia. De Deus, se creres verás a glória de Deus, se creres verás. E nós continuamos a leitura do Evangelho segundo São Marcos, agora lendo o capítulo 6 e os versículos de 1 a 6. Marcos 6, 1 a 6. Ouçamos a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficavam admirados ao ouvi-lo e diziam: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus então dizia-lhes: um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não conseguia fazer ali nenhum milagre, apenas curou a uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. E Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Já faz um tempinho que nós estamos lendo o Evangelho segundo São Marcos todos os dias.
A liturgia ferial tem nos proporcionado acompanhar Jesus através desse evangelho que dos 4 é o mais direto e que vai focando sobretudo na ação de Jesus. Caminhando com São Marcos no evangelho, nós vamos percebendo os lugares por onde Jesus vai passando. E a presença de Jesus, ela provoca diversas reações dependendo da pessoa que lida com ele. Não é à toa que ainda há alguns dias nós escutávamos uma parábola presente no Santo Evangelho, que era a parábola do semeador. Uma mesma é a semente, diversos são os tipos de terreno. Uma mesma é a presença de Jesus. Mas a forma como se acolhe a presença do Senhor varia de coração para coração. O texto que antecede imediatamente a chegada de Jesus em Nazaré é a chegada do Senhor junto à casa de Jairo, onde a sua filha havia morrido, e no meio do caminho uma mulher que tinha 12 anos, que estava padecendo de um fluxo de sangue, ela toca na orla do manto dele. São 2 pessoas que, diante de uma multidão incrédula e que queria mais estar na presença de Jesus para pedir favores e para ir atrás dele como se fosse um grande resolvedor, solucionador de problemas, tanto a mulher hemorroísa quanto Jairo são pessoas que buscam a Jesus pela fé e que sabem que, confiando nele, é ele quem tem a última palavra e que essa confiança no Senhor é quem vai gerar os milagres. Diferentemente de Jairo e da mulher hemorroísa, nós vemos agora que Jesus, saindo desse lugar onde havia se encontrado com Jairo, dirige-se à sua terra, Nazaré. Você já deve ter escutado aquela expressão popular que fala: santo de casa não faz milagre. Pois bem, é o que o Senhor Jesus acabou de passar na sua terra. Ele chega até a sinagoga e, entrando na sinagoga de Nazaré, começa a pregar. E o povo de Nazaré, os nazarenos, ao invés de acolherem a sua palavra, como fez a mulher hemorroísa e como fez Jairo, simplesmente olham para Jesus com desdém, olham para Jesus com julgamento, olham para Jesus com prepotência e falam: mas nós não o conhecemos? Não é ele o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe? Por diversas vezes o termo irmão é usado aqui. E eu friso, fazendo um parênteses, que nós não estamos falando de filhos biológicos de Nossa Senhora e de São José, mas o termo irmão neste evangelho quer designar os demais parentes, primos, familiares de Jesus. E aí essas pessoas simplesmente julgam a Jesus, já se julgam conhecedoras dele, e o Senhor sai de Nazaré. Vejam o peso desse evangelho. Jesus sai de Nazaré sem conseguir realizar absolutamente milagre algum e sai admirado com a falta de fé deles. Olhando para essa palavra, nós somos chamados a confrontar isso aqui com a nossa vida. Será que Jesus também não olha para mim, para você, e se admira com a nossa falta de fé? A pior desgraça que pode acontecer com qualquer cristão é a desgraça que aconteceu com os nazarenos. A de Jesus passar pela vida da pessoa e não conseguir realizar absolutamente nada. O Papa Francisco dizia que é possível muitas vezes estarmos dentro da igreja enquanto instituição e não estarmos em Cristo. Porque se o modo de ser e de viver e a pessoa de Jesus de Nazaré não me mudou em nada por dentro, eu estou na instituição sem estar nele. Para aderir a Jesus é preciso de antemão uma coisa chamada conversão. Porque creio, permito com que a autoridade da palavra dele entre na minha vida. E entrando na minha vida, ela vai aumentando a minha fé e possibilitando a minha conversão. Jesus entra em Nazaré e as pessoas já se julgavam conhecedoras dele. E ele se admira. Muito triste esse evangelho, viu, meus irmãos? Porque Jesus se admira com a falta de fé deles. Enquanto a mulher hemorroísa e Jairo tinham uma fé tão grande a ponto de comover o coração de Jesus, os nazarenos, mesmo estando na presença do Senhor, não conseguem abrir-se ao poder da sua palavra e por isso Jesus vai embora. Santo Agostinho dizia: eu temo o Cristo que passa, porque ele pode vir, passar, eu não reconhecer a passagem dele pela minha vida e ele ir embora sem conseguir realizar absolutamente nada. Na vida dos grandes santos da igreja, a passagem do Senhor é sempre acompanhada pela conversão. O Senhor passou pela vida de São Francisco de Assis, que era um jovem muito rico, passou pela vida de Santa Clara, que era da família do Freducci, uma das famílias mais nobres da cidade de Assis,
Passou pela vida de Teresa de Ávila, que também era fidalga de família nobre. Passou pela vida de João da Cruz, diante de tantos sofrimentos. Passou pela vida de São Paulo da Cruz, Santo Inácio de Loyola, que era um militar, São Francisco Xavier, e assim tantos santos da história da nossa igreja. O Senhor passa, o Senhor olha, e diante de Cristo que passa, eu tenho duas opções. Ou a minha fé reconhece o Senhor e por causa disso eu mudo para estar com Ele, para deixar Ele fazer uma obra na minha vida, ou simplesmente eu cruzo os meus braços e deixo com que o Senhor passe e não me transforme. Muitas vezes nós podemos cair nessa tentação, deixar Jesus passar sem mudar. Muita gente está dentro da igreja sem estar em Cristo e já se julga conhecedora dele. Muitas pessoas trabalham por Jesus como funcionárias do sagrado, mas na realidade estão exatamente como os nazarenos, já se julgando conhecedoras do Senhor, não mudam. Eu já conheço o Evangelho, eu estou há tantos anos aqui. Como é ruim, né? Em tantas paróquias, tantas comunidades, as pessoas dizerem, mas eu já estou aqui há tantos anos, estou aqui há 50 anos, há 20 anos, 30 anos, 40 anos, pode estar há tantos anos, quantos anos for dentro da igreja. Se for apenas uma barata de sacristia, com o perdão do termo, se for apenas ali uma pulga no ouvido dos outros, mas não permitiu que o Senhor mude a sua vida, está exatamente como os nazarenos. Jesus olha para esse tipo de gente e se admira com a falta de fé. Não nos julguemos conhecedores de Jesus. Não nos julguemos proprietários dele como se já tivéssemos intimidade o suficiente. Tem muita gente que, julgando-se íntima do Senhor o suficiente, tem com ele uma tabela, né? Vai 1 ou 2 vezes no ano na missa, talvez acende uma vela indo no santuário de Aparecida e voltando para casa, volta a mesma vida medíocre, né? Eu tenho que me preocupar com outras coisas. Não, já conheço, já rezei, Jesus passou pela minha vida lá atrás, sou batizado, sou casado na igreja, meus filhos são pessoas boas e está tudo certo. E aí Jesus vai passando, a vida vai passando, o tempo vai passando e nada acontece. Por quê? Porque a pessoa não tem fé. Peçamos hoje ao Senhor a grande graça de nos livrar disso aqui. Como o padre falava no começo dessa reflexão, é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa. É Jesus passar e a pessoa não se abrir. E Jesus não conseguir realizar absolutamente nada. Ainda esses dias eu falava na homilia. Hoje nós somos pressionados o tempo inteiro porque a gente tem que ficar dando conta de um monte de coisa. Tem que dar conta do trabalho, da vida pessoal, da vida familiar, dar conta dos problemas. A gente vai se preocupando em dar conta de tudo e se esquece do principal. Dar conta de sermos felizes, permitindo que o Senhor entre na nossa história. Na hora do vamos ver, na hora em que a nossa vida termina e nós temos que comparecer na presença de Deus, eu lembro 2 coisas que o Papa Francisco dizia. Caixão não tem gaveta e que atrás do cortejo para o cemitério não vai caminhão de mudança. Porque dessa vida a gente só leva uma coisa, aquilo que foi fruto da nossa fé. O amor a Deus, o amor aos outros e a santificação da nossa alma. Se na hora do fim da tua vida você não deixou Jesus passar por ela, você não vai conseguir passar uma eternidade inteira com Ele. Não vai viver uma eternidade inteira com Jesus quem nessa terra não deixou Jesus passar, entrar e realizar o principal milagre que Ele pode realizar na vida de cada um de nós, que é o milagre da nossa conversão. Que o Senhor nos ajude e que nessa madrugada você e eu abramos o nosso coração e deixemos com que o Senhor nos transforme. Abramos o nosso coração ao encontro de Cristo, que hoje, agora, nessa madrugada, passa pela nossa vida e pede apenas uma coisa de nós: fé, para reconhecermos a sua presença e deixarmos com que Ele nos levante, toque o nosso coração e mude a nossa história. Assim seja. Amém. Os meus dias não são mais os mesmos, me perdi de ti. Vem me encontrar. Seu amor jamais se acabará. O Senhor não se cansa de me amar. Pois bem, falávamos de conversão, escutando esse evangelho tão forte, pequeno, né, mas tão direto. Conversão, em grego metanoia, mudança de mente, mudança completa de estrutura, é uma coisa que não acontece de uma vez só.
A conversão é um processo que vai sendo construído no dia a dia, nas escolhas que a gente faz, nos passos que a gente dá, nos pensamentos que são transformados e, sobretudo, no nosso coração que se arrepende. Deus não desiste de nenhum de nós, Ele é o primeiro a acreditar na nossa conversão diária. Nós estamos pertinho da Quaresma, um tempo em que o Espírito Santo nos conduz ao deserto para que ali, nos purificando dos nossos pecados, faça com que cada um de nós possa voltar ao coração para aquilo que é essencial. Às vésperas desse tempo de conversão, de penitência, de oração, eu te convido agora a acompanhar comigo este vídeo e refletir sobre o caminho da conversão contínua, que não deve ser vivido apenas na Quaresma, mas nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Acompanhe. Viver com o coração arrependido é manter-se atento à própria vida espiritual. A Igreja nos orienta a cultivar o exame de consciência, a oração sincera e a busca constante do sacramento da reconciliação. A conversão diária se expressa em pequenas decisões: perdoar, recomeçar, mudar atitudes e abandonar o que nos afasta de Deus. Não se trata de perfeição imediata, mas sim de fidelidade ao processo. Na caminhada quaresmal, somos chamados a não desistir da conversão. Mesmo quando caímos, Deus nos levanta. Mesmo quando falhamos, Ele nos oferece um novo começo. A conversão continua porque o amor de Deus não se esgota. Quem vive com um coração arrependido aprende a confiar mais na misericórdia do que nas próprias forças. Assim, a vida vai sendo transformada, passo a passo, até a plenitude da Páscoa. Conversão é um processo que dura a vida inteira. No dia do nosso batismo, todos nós fomos marcados dentro da nossa alma por um selo. Santo Agostinho chamava de selo do Senhor. Esse selo nada mais é do que a própria presença do Espírito Santo. Nós somos a mais linda carta de amor escrita pelas mãos de Deus. E uma carta selada, ela chegará ao seu destino. Hoje nós estamos em tempo de WhatsApp, de Instagram, nem de e-mail mais. E-mail é uma coisa bastante formal e são raras as pessoas que o usam ainda como forma de comunicação, porque o WhatsApp ele é mais instantâneo. Mas quando se escrevia a carta só chegava ao seu destino se ela era selada. Nós somos a mais linda carta de amor escrita pelas mãos de Deus. E o selo que nos dará a certeza da chegada ao nosso destino é o selo do Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito de tal modo que Ele vai trabalhar dentro de nós a vida inteira para que nós possamos chegar ao nosso destino, que é o céu. E o trabalho do Espírito Santo começa, em primeiro lugar, operando dentro de nós a conversão. Na última ceia, o Senhor Jesus prometeu no Evangelho segundo João que enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, e seria Ele a convencer o mundo quanto ao pecado, à justiça e o julgamento. Duas coisas o Espírito Santo gera no coração de cada cristão: a atrição e a contrição. A contrição é a dor por ter ofendido a Deus, a consciência de ter errado, e a atrição é o desejo de não tornar a cair nos nossos pecados. Esse processo de queda e de reerguimento vai a vida inteira. Você não se esqueça de que no caminho do Calvário o Senhor Jesus por 3 vezes caiu. Está chegando a época da Quaresma e uma oração que eu particularmente gosto muito de rezar e que a igreja recomenda para todas as sextas-feiras, em especial às sextas-feiras da Quaresma, é a piedosa oração da Via Sacra. 3 das 14 estações da Via Sacra são dedicadas à meditação das quedas do Senhor Jesus. Por 3 vezes o Senhor, carregando o peso do pecado da humanidade, caiu sob o jugo pesado da Santa Cruz. Mas por 3 vezes o Senhor se levantou. E existe um mistério atrás dessas 3 quedas. O Senhor se levanta para nos mostrar que o nosso lugar não é prostrados e caídos no chão sob o peso dos nossos pecados. Mas quantas vezes cairmos, se segurarmos nos braços chagados e sangrados de Jesus, nós sempre seremos capazes de nos levantarmos. Santo não é um pecador que nunca cai. Santo é um pecador que nunca desiste de se levantar. João Paulo II dizia que não existe santo que não tenha passado
e não existe pecador que não tenha futuro. No nosso processo de conversão, é preciso que nós sempre tenhamos a coragem de compreender de que maior do que a nossa fraqueza é sempre a infinita misericórdia de Deus, que anda atrelada lado a lado com a sua justiça, mas conhece o coração de cada pecador. Aproximando-se o tempo da Quaresma, a Igreja também reforça o convite para que nós nos aproximemos do sacramento da confissão, também chamado de sacramento da reconciliação. E como confessor, eu sempre gosto de lembrar, no centro da confissão não está uma lista de pecados, não está a profundidade nem a gravidade deles, mas o centro da confissão é o mistério do amor de Deus, que é o primeiro a acreditar na conversão de cada pecador. A confissão é o sacramento dos fortes e dos humildes, porque só uma pessoa forte e humilde é capaz de bater no próprio peito, assumir os próprios erros e dizer: meu Deus, tem piedade de mim, meu Pai, porque como aquele filho pródigo do Evangelho, eu estava comendo a lavagem dos porcos e agora quero voltar para a casa paterna. Diante das suas faltas, não desanime. Diante das suas quedas, não desanime. Maior do que o nosso pecado é sempre a misericórdia de Deus. Nesse tempo da Quaresma, muitas das nossas comunidades e paróquias entoam como canto de entrada uma música que fala: Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. O Papa Francisco dizia que Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. O Senhor não despreza um coração arrependido. O Senhor não despreza um coração que, caindo, tem desejo de se levantar. A santidade e a conversão, de acordo com o próprio Senhor Jesus falando a Santa Catarina de Sena, começam com o autoconhecimento. Quando iluminado pelo Espírito Santo que mora dentro de você, você tem a capacidade e a coragem de olhar para dentro de si, reconhecer os seus defeitos e aquilo que para você é porta de pecado e ocasião de queda, reconhecendo os seus defeitos e começando a aplicar os remédios necessários, a oração, a vida nos sacramentos, a direção espiritual, a confissão frequente, você começa a permitir com que a conversão vá acontecendo no seu coração. Conversão é a mudança de pensamento, de olhar, de atitude, de sentimento e de falar. Conversão é mudança. Quando eu olho para Jesus, a maneira de Jesus ser e viver deve me transformar inteiramente. Ah, mas padre, comecei e caí. Independentemente das quedas, a gente sempre segura nos braços de Jesus e se levanta. Eu termino lembrando de um dos pontos da doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha foi declarada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II sem nunca ter feito uma faculdade de teologia. E essa declaração do seu doutorado, em 1997, no centenário da sua morte, coloca essa pequena santa, a doutora da ciência do amor, ao lado de grandes mentes como Catarina de Sena, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Ambrósio de Milão, Basílio e Gregório e também a própria Santa Teresa de Ávila. E Santa Teresinha, a pequena flor do Carmelo de Lisieux, deixou para a Igreja o ensinamento da infância espiritual, lembrada de Mateus 18, 1 a 5, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Santa Teresinha dizia que uma criança pequena, ela não desanima diante das próprias quedas. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela cai, ela se machuca, ela pode até chorar um pouquinho, mas logo logo ela está de pé, ela se esquece da queda e ela está brincando de novo, porque ela sempre tem um pai que a levanta. Não desanimemos diante das nossas próprias quedas. A cada vez que cairmos e nos ralarmos, sempre temos as mãos de um Pai maravilhoso que há de nos tomar pelos braços e de nos levantar. Quando Santa Teresinha nasceu, o elevador havia acabado de ser inventado. E ela era encantada por essa invenção. E ela dizia: sozinha eu não posso chegar até o céu. Por isso, uma pequena via, um pequeno caminho me levará para os teus altares, ó meu Deus. Os teus braços, ó Jesus, são o elevador que me fará subir até os céus. Diante das suas quedas, das minhas quedas, que os braços de Jesus que nos levantam sejam o elevador que nos fará subir até o céu. Bom processo de conversão, boa caminhada e boa luta.
maior do que as nossas faltas é a misericórdia de Deus e a graça do Espírito Santo que, estando aqui, dentro de nós, nos selando como propriedade de Deus, como uma carta linda de amor escrita para poder chegar até o céu, vai trabalhar dentro de nós a vida inteira. Não contriste o Espírito Santo, não engaiole, não enjaule. Dê ao Espírito Santo o poder de te mudar por dentro, sabendo também que se você dá espaço ao Espírito Santo, ele continuará esse trabalho, te gerando vontade de não pecar, te convencendo daquilo que você fez de errado e te dando a graça de, querendo deixar tudo isso de lado, prosseguir decididamente a sua caminhada em direção ao céu. Boa luta! Não nos falte a graça de Deus e que o processo da conversão nos conceda a graça da santidade. Amém. Tua misericórdia me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Você é convidado a tornar-se também um benfeitor da Rede Vida através do programa Conta Comigo, tornando-se também, como o padre sempre lembra aqui, um protagonista na obra da evangelização. Entre em contato conosco para você fazer o seu cadastro e, tornando-se um benfeitor, você poder receber mensalmente a nossa cartinha, sempre muito bonita e sempre com um texto devocional referente ao mês. Olha que linda a carta desse mês aqui, com Nossa Senhora de Lourdes, exatamente do jeitinho que Santa Bernadette a viu na gruta de Massabielle. Vestida de branco, ela apareceu trazendo na cinta as cores do céu, com uma rosa amarela em cada pé. Santa Bernadette vai dizer que ela era a coisa mais linda, que como valeria a pena morrer para vê-la de novo, né, lá no céu. Foi o grande segredo que todos os videntes de Nossa Senhora falaram sobre como ela era linda. E a cartinha desse mês aqui é com Nossa Senhora de Lourdes. Vem dentro o texto devocional e também uma mensagem, como de costume, do Dalcides e de Dom Fernando Figueiredo. Junto a essa cartinha vem o boleto do benfeitor, todo mês vai o boleto do benfeitor, mas através também do nosso QR Code que está na tela, você pode contribuir de maneira prática, rápida e segura. Ligue para nós, faça o seu cadastro, mas também, se quiser, pode ajudar aí com o QR Code que está na sua tela. Abra o aplicativo do banco, faça a leitura do QR Code com a câmera do celular, aparece a sigla do Embrac, você coloca o valor que você quer doar e colabora conosco de maneira muito rápida e prática, tá bom? Deus abençoe desde já sua generosidade, o seu carinho para com a gente, sabendo que quando você contribui, você também evangeliza, você está colocando os seus dons a serviço da difusão do Evangelho aqui no programa Conta Comigo. E amor com amor se paga. Santa Teresinha dizia que pensar em uma pessoa que se ama é rezar por ela. Uma vez que nós somos todos família de Cristo, nos amamos e devemos nos amar como pediu nosso Senhor. Agora eu quero rezar por você, meu irmão, minha irmã, e pelo sacerdócio posso chamar também de meu filho e minha filha. Uma das maiores alegrias do padre é ser pai espiritual do rebanho que o Senhor lhe deu. E eu quero rezar pelas pessoas que mandaram seus nomes. A Valmira Helena, daqui da capital, a Maria Helena Araújo da Silveira, de Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, ambas pedem pela família. E o Antônio Carlos Catarino, de Ponte Nova, Minas Gerais, a Maria de Lourdes Turque Duarte, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e a Marinês Valença Granja, de Maceió, Alagoas, pedem todos pela saúde. Saúde que nós, agora nesse mês de fevereiro, estamos rezando por todos, pela saúde de todos os enfermos, saúde física e espiritual, apresentando tudo isso aqui aos pés de Nossa Senhora. Virgem de Lourdes, mas também a Virgem de Guadalupe, uma mesma mãe com muitos nomes, um mesmo mistério de amor, um mesmo mistério de ternura e de consolação. Nessas 10 Ave-Marias, quero rezar por todos que estão agora me acompanhando e que a proteção de Nossa Senhora chegue até você nessa madrugada e fique com você durante todo este dia. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Doce Mãe de Guadalupe, ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta, ao teu coração trazemos. Pois bem, nessa madrugada pedimos a Nossa Senhora a graça da nossa própria conversão. A pior enfermidade que pode tomar conta de nós é um coração duro, um coração frio, um coração que não reconhece a presença do seu Filho. Que a Virgem de Guadalupe nos encha de fé e de esperança, para que assim como ela, todos os dias nós possamos dizer: faça-se em nós, segundo a palavra do Senhor. Vamos agora então consagrar a Nossa Senhora, esse dia que está começando, rezando a oração que já é tradição aqui no programa Conta Comigo. E você que não tem essa oração ainda, mande mensagem para nós que nós enviamos através do seu WhatsApp. Terminando o nosso programa e consagrando o nosso dia, dirijamo-nos à nossa Mãe rezando: contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia nessa madrugada, por ter me permitido, através da Rede Vida, entrar também na tua casa e no teu coração. Que aquilo que Deus falou com você nesse programa te ilumine durante todo esse dia que começa, sem desanimar de lutar pela própria conversão. Sabendo que Deus não desiste de nós, não desistamos também de nos abrir à obra dele. Te espero amanhã, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides, aqui na Rede Vida. Com você e com a sua família, deixo para todo esse dia a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus e com Nossa Senhora, tenha um abençoadíssimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.